Bom dia! Olha eu voltando aqui, turminha do quinto ano, para nossa segunda aula de português pelo canal. Fiquem ligados, tá? Sempre acompanhando. Depois que acompanharem sempre as aulas, voltem outra vez com alguma dúvida e continuam, tá? Para poder fazer aquelas páginas que a gente coloca lá para poder fazer cada um que tá no quadro, tá bom? Então vamos lá? Vamos continuar? Bom, nós vamos fazer a leitura do texto Qual destes é o seu pai? Que está no livrinho de vocês, lá na página 46 e na página 47. Eu vou fazer a leitura desse texto para vocês, tá bom? Qual destes é o seu pai? Lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses. Não sou, por exemplo, o Superman, não consigo sair por aí voando, embora muitas vezes tenha vontade de fazê-lo. Tenho de me mover no atrapalhado trânsito desta cidade no modesto Gol, com a esperança de não chamar a atenção dos assaltantes, nem de ficar na rua com um pneu furado. Também não tenho, como Superman, a visão de raio-x. Mal consigo ler, com muita dificuldade e incredulidade, as notícias que aparecem diariamente nos jornais e que nos falam de um mundo convulsionado e de um país perplexo. Não sou homem invisível, não consigo passar despercebido. Tenho de ocupar meu lugar na sociedade, goste dele ou não. Não sou He-Man, não tenho a força, pelo menos não aquela força. Tenho uma pequena força, o suficiente para garantir o pão nosso de cada dia. E mesmo alguma manteiga, o que não é pouco, neste país que muita gente morre de fome. Não sou Rambo, não tenho aquela formidável musculatura, nem as armas incríveis, nem o feroz ódio contra os inimigos. Aliás, quem são os inimigos? Não sou o tio Patinhas, não sou um Transformer, não sou o príncipe valente, não sou o rei Arthur, nem Merlin, o mago, nem o Fred. O que sou então? Sou o que são todos os pais, homens absolutamente comuns a quem um filho transforma de repente. Porque os pais são criados pelos filhos, assim como os filhos são criados pelos pais. A criança é o pai do homem. Homens comuns que levantam de manhã e vão trabalhar. Homens que se angustiam com as prestações a pagar, com os preços do supermercado, com as coisas que estão sempre estragando em casa. Homens que de vez em quando jogam futebol, que às vezes fazem churrasco, que ocasionalmente vão a um teatro ou a um concerto. Destes homens é que são feitos pais. Quando os filhos precisam, estes homens se transformam. Se o filho está doente, se o filho tem fome, se o filho precisa de roupa, estes homens adquirem a força do He-Man, a velocidade do Superman, os poderes mágicos de Merlin. Mas a verdade é que isto não dura sempre e também nem sempre resolve. A inflação, por exemplo, nocauteia qualquer pai. Não, filhos, não somos os seres poderosos que vocês gostariam que fôssemos, mas somos os pais de vocês, que um dia serão pais como nós. Os heróis são eternos, os pais não, e é nisso que está a sua força. Bem, que texto lindo, né? É um texto com o título Qual destes é o seu pai? Né? Onde a gente faz assim, vamos pensar, né? O que a gente tem feito pelos nossos pais. E aí, dando continuidade, nós vamos ver que texto é esse, que gênero textual é esse que nós acabamos de ler nas páginas 46 e nas páginas 47. Bom, é uma crônica, que é um gênero textual. E o que é crônica? É um texto que vem provocar no leitor emoções e nos leva a refletir sobre a vida.
Então, crônica, vocês já sabem o que é, né? É tudo que vem provocar na gente emoções e vai nos levar a refletir sobre a nossa vida. E é o que nós vamos fazer com o texto Qual Destes é o Seu Pai? E aí, depois de nós lermos esse texto, depois de a gente fazer essa reflexão, nós vamos fazer as páginas 48, 49 e 50. Não esquecendo que esse texto que acabamos de ler é uma crônica, que é um gênero textual. Vamos continuar? Lembra que lá na nossa primeira aula nós falamos sobre verbos, né? Vimos os tempos verbais, vimos, né, as conjugações e agora aqui nós vamos ver os modos verbais. Aonde estão esses modos verbais, tia Cláudia? Na página 53, na página 54, 55, 56 e 57. Ali vocês vão fazer essas atividades referente a essa aula que a gente vai ter agora sobre modos verbais. Bom, indica a maneira de como o verbo se anuncia. Como que ele se apresenta? Ele pode se apresentar no indicativo, ele pode se apresentar no subjuntivo e ele pode se apresentar no imperativo. Esses são os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Bom, então vamos lá. Comprei um carro. Comprei um carro. O meu verbo está aqui. Comprei, né? Este é o meu verbo. Mas o modo dele é um indicativo. Por quê? Indicativo vem o quê? Afirmar certeza. Quando eu falo comprei um carro, eu estou com toda certeza. Então, o modo do meu verbo é chamado de indicativo. Quando eu falo talvez eu compre um carro, bom, eu tenho um verbo aqui, compre, mas eu falei algo com uma incerteza, com uma dúvida, né? Então, é o que? Chamado de subjuntivo, que é uma hipótese, dúvida, incerteza. Então, é o modo subjuntivo. Quando eu falo, compre um carro hoje, o verbo está aqui, compre. Mas eu estou falando, compre um carro hoje. Então, olha só. Como que eu falei? Então, o modo é imperativo. Eu estou dando uma ordem, um conselho. Então, nós chamamos de imperativo. Então, tudo que vai dar conselho, ordem, né? Verbo, então nós chamamos de imperativo. Então, vamos retornar? Nós temos três: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo é quando eu estou afirmando, eu estou tendo certeza daquilo. O meu verbo traz isso. Subjuntivo é quando é algo incerto, é uma hipótese, é uma dúvida. O imperativo já é uma ordem, já é um conselho, né? E aí, nós vamos ver também que nós temos o número, que indica se o verbo está no singular ou no plural. Aí eu falo, faço anotações no caderno. Faço está no singular, porque aqui por detrás eu tenho um pronomezinho. Eu faço. Então, eu estou no singular, né? A pessoa está no singular. Automaticamente, o verbo também concorda com a pessoa. Então, está no singular. Quando eu falo, fazemos anotações no caderno. Por trás aqui eu tenho aquele pronome nós. Nós fazemos anotações no caderno. Então, quando eu falo fazemos, eu estou no plural. Então, o número vai indicar se a pessoa está no singular ou se está no plural. Então, bom, hoje nós aprendemos o que é crônica. Lembra? Quando nós lemos o texto, qual destes é o seu pai?
Vimos que crônica é um gênero textual, né? E que vai nos provocar o quê? Emoções e que vai nos levar a refletir sobre a nossa vida, né? Então, desperta isso no leitor, a crônica. E nós vimos os modos verbais, que é indicativo, subjuntivo e imperativo. Outra coisa, vimos também se o verbo está no singular ou se está no plural, porque o verbo vai concordar com sempre o pronome, não é isso? Então, por favor, olha as páginas 53, 54, 55, 56 e 57. Além da paginazinha também da leitura do nosso texto. Então, prestem atenção. Após essas duas aulas, a aula 1, a aula 2, vocês vão copiar no caderno tanto a aula 1 quanto a aula 2, vão fazer as páginas no livro e também tem uma atividade avaliativa que está de acordo com a nossa aula 1 e a nossa aula 2 de português. Tudo com muito capricho. Até a próxima, fiquem com Deus.